Você já se sentiu esgotada como se você estivesse carregando o mundo nas suas costas? Dias corridos, noites mal dormidas, pressão por produtividade e uma sensação de que você nunca pode parar, que você sempre precisa estar fazendo alguma coisa. E se eu te dissesse que o próprio Deus parou, o Criador dos céus e da terra, parou para descansar? Esse vídeo é um lembrete para que você também pare, porque às vezes descansar é o seu maior ato de fé. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje quero dar início nessa série de vídeos devocionais. Nos últimos dias o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração, o Senhor tem me falado muito sobre isso, sobre descanso, sobre desacelerar, sobre parar para ouvir a voz dele, meio a essa vida tão corrida que a gente vive hoje em dia. Inclusive, esse foi um dos motivos que me fez me afastar do Instagram. Se você não sabe, eu compartilhei isso no meu último vídeo. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema que parece simples, mas que é muito transformador, que é o descanso. Deus, ele quer que você descanse, ele quer que eu descanse, ele quer que nós descansemos. Deus, ele não descansou por acaso. Na narrativa bíblica da criação, no sétimo dia, depois de toda a obra que ele fez, depois de ter criado tudo, né, o que ele criou, ele descansou. Mas Deus, ele não descansou porque ele precisava descansar, ele é Deus, ele não precisaria disso, mas ele fez isso, ele descansou para deixar esse exemplo para nós e para trazer realmente um ensinamento sobre o descanso para a nossa vida. Eu quero trazer hoje para você aqui 4 fatos sobre o descanso, para que você comece a aplicar isso como realmente uma disciplina espiritual na sua vida. Antes de mais nada, o descanso, ele é santo. No livro de Gênesis, depois que Deus conclui a obra da criação, ele santificou o sétimo dia e descansou. Santificar significa separar. Então Deus, ele separou um dia, santificou, ele separou ali aquele dia para descansar. Fez ele mesmo, né, tomou ele mesmo essa atitude de descansar e separou o dia para o descanso, porque ele sabia que o descanso era importante. Como criador, né, de tudo que há na terra e o nosso próprio criador, ele sabia que a nossa alma precisaria de descanso. O descanso, ele não é perda de tempo, ele é santo. Diante dos olhos de Deus, você parar para descansar, você ter realmente momentos de descanso na sua semana, no seu dia a dia, é importante. O Senhor separou um dia para isso na criação. Hoje em dia, cada um de nós vai ter aí, né, o seu dia para descansar dentro da sua rotina. Então, por exemplo, eu não consigo descansar tanto no fim de semana, porque no fim de semana eu não tenho ajuda aqui em casa. Tem uma babá hoje que cuida da Elo e me ajuda para que eu possa trabalhar. E no fim de semana eu não tenho, então não descanso no fim de semana. Então eu tiro, por exemplo, a sexta-feira, que é o meu dia santificado, digamos ali, separado, para que eu possa realmente descansar. É muito importante, né, que a gente consiga ter esse dia ou fazer momentos ao longo do nosso dia para um verdadeiro descanso. Descansar também é confiar. Jesus, ele também fez um convite ao descanso. O convite está narrado lá no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28. Jesus, ele se depara ali com uma resistência, né, de um povo de algumas cidades específicas. Corazim, Betsaída e Cafarnaum eram cidades que estavam rejeitando o que Jesus estava trazendo para elas. E aí Jesus, ele faz ali uma oração pública repreendendo as cidades, né, esse povo, e depois ele fala sobre o jugo dele, né? Ele faz esse convite para que as pessoas, né, para que aquele povo que estava cansado e sobrecarregado espiritualmente viesse até ele descansar. Aquela declaração tão conhecida quando ele diz que vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Nesse contexto, o Senhor Jesus, ele estava falando de um cansaço espiritual. Naquela época, o povo sendo muito pressionadas pela religiosidade, pelo legalismo, e se sentiam espiritualmente cansadas. Então o descanso, muitas vezes ele não é só físico, mas é um descanso espiritual, é o descanso da alma também, né? Muitas vezes o descanso que você precisa, talvez seja o descanso espiritual. Você esteja vivendo um contexto de cansaço espiritual, de você é levada a acreditar que é a sua performance que vai fazer com que você seja aceita por Deus, onde você tem sido constantemente pressionada espiritualmente, constantemente fadigada espiritualmente, e você
sente realmente esse cansaço espiritual, porque você está levando um jugo, né, um fardo muito pesado. Muitas vezes existe também no seu coração um cansaço espiritual, um peso que você está carregando, porque assim como o povo, né, no período de Jesus, né, que Jesus veio à Terra, estavam vivendo cansadas e sobrecarregadas pelo legalismo, pela religiosidade, por um peso muito maior do que elas poderiam carregar, elas tinham ali a alma delas sobrecarregada. Talvez você também esteja com a sua alma hoje sobrecarregada, pesada, com uma lista ali de tantas coisas que você precisa fazer para ser aceita por Deus. Isso tem gerado um cansaço espiritual em você. Quando o Senhor Jesus ele faz esse convite, ele não está oferecendo férias, não está oferecendo que a vida fique mais fácil, está oferecendo um descanso para a alma. Então, o descanso, o Senhor nos chama para descansar também como forma de confiar nele, confiar na graça. Estamos dizendo para Jesus, né, quando nós descansamos nele, na obra redentora dele da cruz, naquilo que ele já fez por nós e abrimos mão da nossa capacidade, então nós encontramos descanso e refrigério para nossa alma. Descanso também significa confiar naquilo que Jesus já fez por nós. O terceiro fato, a terceira verdade que eu quero trazer para vocês hoje sobre descanso é que descansar é um ato de coragem no mundo que a gente está vivendo hoje. Nós vivemos no mundo da alta performance, da produtividade e muitas vezes até espiritualmente. Muitas vezes você aprendeu a acreditar que a sua performance espiritual, aquilo que você faz, é o que vai fazer com que você seja aceito diante de Deus. Então, quando a gente descansa, não apenas, e também trazendo para outros âmbitos da nossa vida, às vezes diante da vida tão corrida que a gente vive, eu já me vi muito nesse lugar de querer estar sempre buscando alguma coisa nova, de querer estar sempre conquistando algo novo, nunca ter uma satisfação, estar sempre com um descontentamento, sempre buscando algo na minha vida profissional, não que seja errado isso, mas muitas vezes isso me levou a um cansaço extremo mental e físico. Muitas vezes tudo que a gente precisa é confiar na provisão de Deus e confiar naquilo que Ele já está fazendo por nós hoje. A gente vive nesse mundo muito acelerado, que nos diz toda hora que você tem que fazer mais uma faculdade, mais um curso, abrir mais uma empresa. Toda hora a gente tem que estar fazendo mais alguma coisa. E muitas vezes o Senhor está nos convidando para não fazer nada, literalmente, para realmente descansar, confiar nele e que ele cuide de nós. Então, você não vai se acomodar na sua vida, não vai estudar, não vai trabalhar, não é isso que eu tô querendo dizer aqui. Mas que no mundo que a gente vive hoje, da alta performance, da superprodutividade, onde você tem que acordar às 4 da manhã, descansar, é uma maneira de confiar no Senhor. Muitas vezes você não precisa de mais um curso, de mais uma faculdade, de uma nova casa, de mais dinheiro. Você precisa apenas descansar naquilo que o Senhor já te deu e confiar na provisão dele para sua vida. E por fim, o descanso é renovação. O descanso, ele nos renova, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esse esperar, ele também está ligado ao descansar. Muitas vezes, né, na Bíblia nós vamos ver o espera em Deus, esperar em Deus, como o ato do descanso. E o descansar em Deus como o ato da espera. Porque quando nós estamos descansando, nós estamos simplesmente ali em total dependência de Deus. O descanso traz esse renovo para nossa alma, renova as nossas forças, tanto o descanso físico quanto o descanso espiritual. Nós descansamos em Deus diante de algo que nós estamos esperando, quando nós confiamos, né, no seu cuidado, quando nós optamos por realmente descansar no Senhor em todos os sentidos dessa palavra, nós não estamos apenas ficando parados diante das situações da nossa vida, ou de fato, literalmente descansando ali, tirando um momento do seu dia, da sua semana para descansar mesmo o seu corpo fisicamente falando, mas nós estamos sendo renovados. Existe muito que Deus pode falar conosco no silêncio, e o nosso grande problema é que nós estamos sempre buscando barulho. Nós vivemos na era do barulho, nós vivemos na era da dopamina, onde toda hora a gente quer estar ali envolvido com alguma coisa e muitas vezes o que Deus quer nos falar está no silêncio. Eu quero fechar esse devocional de hoje trazendo esse convite para você, te trazendo realmente essa reflexão para que você olhe para sua vida e perceba se não é um momento de parar em alguma área da sua vida. Às vezes você não tem descansado espiritualmente, você até tem tido ali um dia santificado na sua semana para de fato descansar. Às vezes é a sua mente que está muito acelerada e você precisa silenciar alguma voz ao seu redor, seja nas redes sociais, seja
a pressão pela alta performance, algo precisa ser silenciado para que você ouça a voz de Deus. O Senhor, Ele quer que a gente descanse. O Senhor nos chama ao descanso. E muitas vezes ele vai ser o descanso físico, talvez seja o que você está precisando de fato agora, ou o descanso espiritual, mas de toda maneira, descansar em Deus é uma escolha diária que nós fazemos. Não é fugir das nossas responsabilidades, mas é encarar a nossa vida com confiança e muitas vezes apenas descansar. Como eu disse no começo desse vídeo, nos momentos da nossa vida, o nosso maior ato de fé vai ser descansar, vai ser parar, silenciar e contemplar, confiar na provisão de Deus, no cuidado do Senhor. Deixar aqui uma tarefa para você, assim que você finalizar esse vídeo, faça uma pausa, não só do seu corpo, sabe, mas da sua alma, fale com Deus, olhe como que você tem vivido hoje. Você tem vivido cansada, carregando um jugo pesado, um fardo que você talvez não precisa carregar? Então, olhe para a sua vida agora e perceba. Se esse vídeo chegou a você, eu creio que o Senhor está fazendo esse convite ao seu coração, esse convite a você, para que você descanse. Talvez tudo que você precisa fazer hoje é parar e descansar, confiar no Deus que provê, que cuida e que está no controle de tudo. Quem falou com você, eu gostaria de te pedir que você compartilhasse com outra pessoa. Deixe o seu like aqui também no canal e se inscreva para que você possa acompanhar os próximos vídeos. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.